irmão da igreja com a paz do Senhor. Estamos ministrando aqui o culto da família. O versículo que Deus deu se encontra no livro de Salmos 127. 1. Que fala assim: Salmo. Vou começar a ler, tá certo, meu irmão? Ó, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. E Deus tem me ministrado uma palavra aqui nesta noite, viu, irmão? E Deus fala assim, ó, sobre a casa que o céu reconhece. Qual é a casa que o céu reconhece? Aí Deus ministrou, minha filha, a casa que o céu reconhece é a casa em que eu sou o construtor, em que eu sou o alicerce, em que eu sou o arquiteto e também em que eu sou o guardião dela. Aleluia. Olhe, meus irmãos, família não é ideia humana, não. Família é projeto eterno de Deus. Sem Deus no comando, todo o esforço de construir uma família ou manter uma casa, ela é inútil. E Deus hoje começa perguntando à minha igreja: se hoje Jesus passasse frio na sua casa, ele entraria? Ou ele passaria direto? Olhe, o endereço da nossa casa, ela pode se encontrar no mapa da terra. Mas será que o nosso endereço da nossa casa se encontra no mapa do céu? Olhe, nem toda casa é um lar. Nem toda família é uma aliança. Mas há lares, terra, que os céus reconhecem como altar. Você pode morar numa casa de luxo e ainda viver numa quebrada. Porque eu conheço muita gente que é rico, tem condições, vive de maravilha, mas vive numa quebrada. Viu? Mas também se pode morar no barraco, onde o nome de Jesus é exaltado. E ali o céu inteiro se move. Sabe por quê isso acontece? Porque Jesus, Deus, ele não visita a fachada da nossa casa, não. Ele habita onde há verdade. Certo? Olha, a casa que o céu reconhece são aquelas onde o perdão circula mais do que o orgulho. A casa que os céus reconhece, ela tem portas abertas para Jesus. Aleluia. E tem portas fechadas para o pecado. Aleluia. O céu, ele não reconhece casas onde há gritos, mais do que oração, onde se impõe mais do que o amor. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Olha, o céu, ele não responde a sobrenomes, não quer saber disso. O seu sobrenome pode ser, você pode ser alguém famoso, alguém conhecido, mas os céus, ele não reconhece sobrenome. O céu, ele responde a famílias que vivem em aliança. E não somente com um contrato. Tem gente que casa, faz um contrato, mas não vive em aliança. Deus vive onde existe aliança. Olhe, a casa que os céus reconhecem também não é a que é a mais bonita, não, viu, meus irmãos? Mas é a que tem joelhos dobrados no chão. Aleluia, Jesus. E também há quebrantamento. Tem que haver quebrantamento nosso, né? Deus, ele não se impressiona, não, viu, irmão, com design de interiores, não. Eu trabalho com decoração, sou arquiteta. Deus, ele não se impressiona com isso, não. Mas ele se impressiona, sabe com quê? Com lares em que ele
é o centro. E ele não é apenas visita. Oh, aleluia, Jesus. O céu lhe reconhece uma casa, irmão, quando o altar estava em pé e o ego caiu. Aleluia. Deus está falando, irmão. Deus está dando chaves, viu? Chaves para você. Para você ser grandemente abençoado. Aleluia. Olhe, não é o portão eletrônico que protege sua casa, não. Verdade. É a presença que habita dentro dela. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quando o céu reconhece uma casa, o inimigo tem que respeitar, irmão. O inimigo respeita limites. E o favor repousa na tua casa. O favor de Deus repousa na tua casa, sem cessar. Onde o Espírito encontra unidade, ele encontra morada. E onde ele mora, o inferno ele tem que recuar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Olhe, o inferno ele tem que recuar, meu irmão. As brigas têm que cessar. A vergonha, ela vira testemunho. E o caos da nossa casa vira um altar. Amém? Olhe, Deus também falou aqui comigo no versículo de Isaías. O Isaías 32, 18. Que fala assim, ó. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Olha, irmão, esse versículo há uma promessa. Aqui é liberada uma promessa sobre as nossas vidas, sobre os filhos de Deus. Vocês vão habitar em moradas de paz. Tá? E não é paz superficial não, viu? Não é paz de aparência não. E nem paz de redes sociais, de Instagram ali, você tirar fotos e postar a sua vida não. Mas paz que nasce de corações curados. Aleluia. Paz que nasce de corações sarados, meus irmãos. Eu quero profetizar nesta noite, no nome de Jesus, que a tua casa será um abrigo. Amém? Amém? E ele não será um campo de batalha, mas será um abrigo. Oh, glória a Deus. Deus manda te falar hoje. E que será um lugar de cura e não de feridas. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Será um endereço de glória e não de traumas. Não vai ser um endereço de traumas, vai ser de glória. E quando alguém entrar, vai dizer, aqui tem paz. E uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não é desse mundo. Porque a palavra de Deus diz, né? Que a paz que ele nos dá não é como o mundo nos dá. Ele excede todo o entendimento. Aleluia. Deus fala nesta noite, irmão. Receba, em nome de Jesus. Deus está falando que está visitando casas hoje. Receba. E onde me deixar entrar, eu vou transformar morada em refúgio. Olhe, o céu também está falando hoje. Ele está dando uma instrução para vocês. O céu não habita em casa dividida. Tá certo? Porque lá em Mateus, no livro de Mateus 12, 25, ele fala o quê? Ó? Todo reino dividido contra si mesmo será o quê? Arruinado. Viu? E toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Olha, a família sem aliança, irmão, é só convivência. Viu? E convivência, ela sem propósito, vira guerra dentro de casa. É aquela história daquele casal, eles casaram, dividem a mesma casa, dividem a criação dos filhos, dividem a mesma cama, mas eles não oram juntos. Eita, Jesus! Não sonham juntos, não se escutam, viu? Não se respeitam, estão apenas dividindo aquele espaço, mas não estão dividindo a vida. Vivem juntos, mas cada um no seu canto. Não existe isso muito, né? Em muitos casais, em muitos relacionamentos. E aí, o que era para ser comunhão, vira o que, irmão? Vira competição. O marido começa a fugir de casa, a esposa começa a desprezar o marido. Um fala uma coisa, o outro responde, né, com dureza, e o clima
ambiente desse? Né? Por quê, irmão? Por que ninguém quer estar num ambiente desse? Porque não existe uma aliança espiritual. E onde não existe uma aliança espiritual, vira rotina. Olha o que Deus está falando. Deus mandou eu falar hoje para os irmãos isto. E outra coisa, e essa rotina, sem propósito, né? Ela vira um cansaço. Vira crítica um com o outro. Vira guerra fria, irmão, dentro de casa. E Deus não habita em um lar que tem gritos. Não habita. Onde tem orgulhos, onde tem rancor, Ele não vai habitar no lugar desse. Casais dormindo na mesma cama, mas em mundos opostos. Filhos crescendo sem referência, porque os pais estão muito ocupados. Estão ocupados trabalhando muito. Estão ocupados sendo bons crentes na igreja. Os filhos vê Deus na vida dos pais na igreja, mas dentro de casa. O que sente dos pais é o quê? Um lar ausente. Ele é ausente dentro de casa. Então hoje, nesta noite, em nome de Jesus, eu quero profetizar. Profetiza, minha filha. Porque quem faz sou eu. Porque eu não sou nada, meu irmão. Eu não posso nada. Mas Deus disse, abre tua boca e profetiza. Porque quem vai fazer sou eu. Aleluia. E eu profetizo que onde havia grito da tua casa, haverá diálogo. Amém? Aleluia. Onde havia frieza, irmãos, haverá, meus irmãos, um abraço. Aleluia. Viu? Onde havia divisão, Deus hoje está gerando reconciliação. Aleluia. Aleluia, Jesus. Hoje o Espírito Santo está tirando os escombros emocionais que impedem o amor de florescer no seu lar. Você não vai apenas morar em uma casa, não, minha irmã. Viu? Você vai habitar num lugar de cura. Ai, como é bom, né? Como é bom a gente chegar em casa depois de um trabalho cansado e sentir assim acolhido dentro da sua casa, com pessoas que te amam, e um lugar onde você sente paz, onde você vai ter descanso ali, irmão. Um lugar de cura. Nosso lar é um lugar de cura, viu? Aleluia. Nossa casa é um lugar de cura. Aleluia. Olhe, toda repetição de dor familiar nesta noite será interrompida em você. Aleluia. Olhe, o que feriu sua mãe, o que machucou seu pai, vai parar em você essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Toda maldição está quebrada. Aleluia, Jesus. Toda maldição seja quebrada nesta noite. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito de Deus está te curando nesta noite. Para que você não transfira suas feridas, mas transfira unção, transfira paz, transfira propósito para a sua casa. Aleluia. Deus está falando de cura essa noite. Não é ser cheio do Espírito Santo, não. E no culto, né, no culto, você ser cheio do Espírito Santo e vazio de amor dentro de casa. Não adianta. Olha aquela história daquele irmão que rodava, né, girava, falava em línguas na igreja, era fogo puro na igreja. Mas em casa, a sua esposa era tratada com frieza. E os seus filhos tinham medo dele. E não tinham admiração. É esse caso, meu irmão. Não deixe os seus filhos e as pessoas que estão perto de você, da sua família, acharem que Deus mora em você somente na igreja, não, meu irmão. Olha, o Espírito Santo, ele é provado no púlpito, mas ele também é provado na sua casa, no seu dia a dia, viu? Na sua rotina, no abraço, no perdão. Ele não é provado só aqui não, viu? Ele é provado também no dia a dia da sua casa. Olha o que Deus está falando. No cuidado, nas respostas calmas e até no silêncio. Que abraça. O Espírito Santo não habita por momentos, viu? E tampouco nos lugares. Ele habita, sabe onde? Em corações benditos. Aleluia, Jesus. E ele realmente está na vida de alguém, na minha vida. Então, se realmente ele habita em nós, o fruto aparece em todo lugar. Especialmente dentro da sua casa. Aleluia. Em Apocalipse 3:20, fala o seguinte: eis que estou à porta e bato. Olha, muitos pensam que isso é para os ímpios. Irmão, mas esse versículo aqui ele foi escrito para a igreja
de Laodiceia. Ele foi escrito para falando com a igreja. Jesus estava falando para a igreja, estava falando para nós, já convertidos, com gente que canta na igreja, que prega, que organiza. Olhe, e também isso tudo porque muita gente que está aqui na igreja trancou a porta do coração. Vem à igreja, mas trancou a porta do seu coração. Hoje Jesus não está batendo na porta de um perdido não, viu? Ele está batendo na porta de uma igreja cristã, sem presença. Ele está dizendo, eu posso entrar de verdade na tua vida? Ele está falando hoje, eu posso entrar de verdade na tua vida? Porque, irmão, quem aprende de verdade, para Jesus entrar, nunca mais será o mesmo. Aleluia, Jesus. Olha, antes de restaurar o lar, Deus, Ele restaura os corações. Aleluia. Ela baixa e canta, né? Porque, irmão, somente o coração sarados consegue levantar. Lá restaurados. É um coração saudável, um coração restaurado. Olha, eu vivia muito bem dentro de casa, um testemunho aqui. Porque eu era uma pessoa com muito caráter, muito assim, caráter forte, né? Que dizem. E eu orava a Deus, Senhor, muda essa pessoa, Senhor, muda meu companheiro, muda minha vida, ficava pedindo. Sabe o que foi que Deus falou comigo, irmão? Deixa eu curar você primeiro. Eu ficava pedindo para Deus mudar. Ai, muda minha filha, muda meu companheiro, Jesus. Aí Deus falou grandemente comigo, deixa eu curar primeiro você. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quando o nosso coração é tratado, irmão, as palavras mudam, nossas palavras mudam. Nosso olhar para nossos filhos, para nosso companheiro muda. Sim ou não? E quando eu mudei, olha, eu comecei a ter respostas tremendas. Respostas me respondiam com amor. Antes não me respondiam com amor. E quando isso eu resolvi, eu aceitei Deus tratar na minha vida. E Deus mudar o que tinha que ser mudado em mim. E eu comecei a mudar a minha maneira de falar, a minha maneira de olhar, né, de ver o outro. Deus começou a mudar aquelas pessoas em relação a mim também. E começaram a tratar com amor. Aleluia. Glória a Deus. A paz voltou. Mas a paz voltou, irmão, não porque tudo mudou, não. Mas porque o meu coração foi sarado. Aleluia. E então eu comecei a construir pontes. Onde havia o quê? Muros. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmão, assim como aconteceu na minha vida, que eu fui curada, que eu fui sarada, Deus vai começar a obrar também na vida de alguém aqui. Viu? E quando o seu coração for sarado, palavras que feriam vão virar palavras que curam. Aleluia, Jesus. Olha, eu profetizo nesta noite. Onde hoje existe um muro entre você e alguém da tua família, viu, da tua casa, Deus vai levantar uma ponte. Aleluia. Não pela força do outro, mas por causa da tua entrega. Aleluia. Aleluia. Olha, o Senhor diz hoje, deixa eu curar você primeiro. Porque o que vem depois é reconciliação. Aleluia. Aleluia. Eu profetizo que mães e filhos, pais e filhas, irmãos, cônjuges, voltarão a se olhar com honra. Aleluia. E o perdão será mais forte que qualquer lembrança dolorosa. Amém? Em nome de Jesus, Deus vai te dar graça. Parar de tentar, viu, mudar quem está ao seu lado. Porque muitas vezes, irmão, quem precisa ser mudado somos nós. Verdade. Não é não? A gente quer mudar o próximo, o outro, que está do nosso lado. Muda ele, e não olhamos para nós mesmos. E às vezes a mudança dessa pessoa depende de quê? Da nossa mudança. Receba essa palavra, meu irmão. Olha, Deus vai usar o seu coração curado. Em nome de Jesus. Como ponte para restaurar o coração ferido. Aleluia, Jesus. Grandioso seja o teu nome. Será canal de reconciliação.
quando o seu coração se render, meu irmão, ao toque do céu. Aleluia. Um coração sarado é mais forte do que uma casa inteira ferida. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha, irmão, lá em Provérbios 14:1, ele fala o seguinte: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos derruba. Começa a construir onde tudo foi quebrado. Começa a construir no respeito, no arrependimento, no perdão. Você não vai reconstruir sua casa com força, não, meu irmão. Vai ser com sabedoria, com lágrimas e com a presença de Deus na tua vida. Aleluia. Olhe, porque toda casa onde Deus não é o centro, cedo ou tarde, vira cenário de destruição. Aleluia. É assim, irmão. Olhe, lá em Gênesis 35:2-4, Gênesis fala o seguinte: Jacó purifica sua casa antes de subir a Betel. Tirem os deuses estranhos, purifiquem-se e mudem as suas roupas. Deus está falando que é para purifiquem e limpem o que ninguém vê. Tirem mágoas, tirem orgulho, tirem as comparações, a fofoca, a religiosidade, o adultério. Viu o adultério emocional que só acontece na mente? Não é só sobre troca de roupa, não. É sobre troca de postura, irmão. É a nossa postura que Deus está falando. É sobre tirar o coração de tudo o que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. É tempo de jogar fora o que alimenta o pecado. Amém? É hora de mudar as vestes, viu? Não só a roupa de fora, mas as atitudes de dentro de você. Porque Deus não veste sujas não com óleo novo, não. Ele purifica nos dias, gente. Hoje, o Senhor quer fazer algo novo na tua casa. Mas antes, quer fazer algo novo em você. Aleluia. Você pode ser um bom pregador e um péssimo pai, meu irmão. Uma péssima mãe. E isso desagrada a Deus. Os casamentos não morrem de repente, não, viu? Eles morrem, sabe como? Em silêncios acumulados. Aleluia, Jesus. Deus está pedindo, dá um altar no teu coração e eu vou restaurar a tua casa. Aleluia, Jesus. Porque quando você tira o que não é dele, ele entra com tudo, mudando, transformando. Olhe, o que é que tem entrado pelos teus olhos, pelos teus ouvidos e pelas redes sociais? Olhe, o lar consagrado, viu? É lá protegido. Então, moçare a sua casa para que possa ter proteção. Olha, quando o celular toma mais tempo que a palavra, virou Deus estranho. Quando a opinião dos outros pesa mais que a direção de Deus, é um ídolo disfarçado. Quando não conseguimos liberar perdão, é sinal, sabe de que nós estamos com o coração sujo. Ai, Jesus. Quando o orgulho pede um pedido de perdão, é hora de se purificar. Irmão, quando a vaidade se torna mais importante que a presença, a roupa precisa mudar. Por dentro e por fora. Viu? E outra coisa muito importante, quando o dinheiro dita o humor da tua casa, dentro da tua casa, ele virou ídolo. Você não precisa de uma casa maior, não. Você precisa, sabe de quê? De uma casa mais cheia da presença de Deus. Aleluia, meu Deus. A grandeza de uma casa não está no tamanho, não, irmão, mas no altar que ela carrega, viu? Aleluia. Olha, não adianta trocar os móveis se o ambiente ainda carrega nada, viu? Tem que limpar, tem que perdoar. A casa onde Deus reina, o inimigo não estabelece trono. Quando a presença entra, a desordem sai. E o que era caos vira altar. Quando a presença entra, a desordem sai. A presença de Deus entra. E o que era caos não vira altar. Mas vale uma casa pequena com oração do que uma mansão dividida. Não é o espaço que falta na sua casa, não, meu irmão. É presença, é propósito e é perdão.
Tem gente pedindo mais metros quadrados, quando o que falta é mais joelho no chão. A beleza da sua casa não é decoração, não. É a atmosfera espiritual, que se constrói com oração e com unidade. A sua casa tem que ser aquela casa em que as pessoas entrem e sintam paz ali. Sinta a presença de Deus. Graças a Deus, que eu entro na minha casa e diz, meu Deus, como aqui se sente paz. Né? Porque aí é o aí, a oração, a entrega, eu cada dia oro e peço a presença do Espírito Santo, porque ele é bem-vindo na minha casa. Então, sempre diga, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo na minha casa. Sempre chame ele para estar ali contigo. Ele quer ouvir a tua voz. Você, em relação a perdão, meu irmão, para terminar. Qual foi a última vez que vocês oraram junto com a família? Qual foi a última vez que você errou, você pediu perdão a alguém? Você já pediu perdão aos seus filhos? Quando você erra, quando é o seu cônjuge? Olha, se você reconhece que precisa de cura, irmão, do seu lar, de restauração na sua família, de sabedoria como pai, como mãe, como filho, olha, venha na frente, porque a pastora Sandra vai fazer uma oração por vocês. Viu? Vamos levantar hoje uma nova geração. Uma geração de famílias, tá? Que o céu reconhece. Amém? Que hoje a sua casa, o seu lar, sejam reconhecidos por Deus. Sejam reconhecidos pelo céu. E quando você clamar e chamar, olhe, rapidamente Deus envia os anjos para lhe ajudar. Aleluia! Eu quero, para terminar, viu? Hoje, pela autoridade do nome de Jesus, eu declaro, viu, irmão, que a tua casa será reconhecida pelo céu. Aleluia! Não pelo tamanho, viu? Não pela decoração da sua casa, não, viu? Mas porque Deus mora lá dentro. Amém? Amém. E onde Deus mora, o inferno não toca, né? A morte não vence e o passado não manda mais. Aleluia! E agora a pastora Sandra vai terminar a oração. Entreguei o recado de Deus, Deus te abençoe. Glória a Deus.